simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. Padaria da vovó. Só quem fala é pior. Mas dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá bola em casa de batuqueiro. Só quem fala é pior. Obrigado. O programa hoje é Defesa do Consumidor, passando o Brasil a limpo, aí só tem música de dinheiro. Anteontem a gente estava falando, eu falei, que músicas eu vou cantar? Eu falei, fala música de que tem dinheiro. Vamos falar sobre música que tem dinheiro, que o Brasil precisa de dinheiro. É isso aí. Eu adoro falar de dinheiro. Não é? Mas é. E na nossa área, o mais escasso, né? E não é, talvez por isso que a gente vê tão pouco. Eu acho que pra todo mundo tá bem. O negócio tá difícil, né? Casinha difícil. O negócio tá muito difícil. Mas, eu falando sobre o óleo, né? Quais são as últimas notícias a respeito? Olha, os números são aterradores, né? São 286 localidades até agora que já foram atingidas por esse óleo, quase 100, 97, 98 municípios do litoral brasileiro que já foram atingidos por isso. É muita coisa, é uma quantidade muito grande. O que a gente sabe é que era um navio grego, de fato, que carregou na Venezuela em julho, né, e foi para a Malásia. E pegando o mapa mundi, né, na dobradiça que tem ali do Brasil, que houve esse derramamento. O governo encaminhou agora mais esforços com o pessoal da Marinha, o pessoal das Forças Armadas como um todo, do ICMBio, do IBAMA, da ANP, Agência Nacional de Petróleo, para tentar, primeiro, limpar e, em paralelo, seguir com a investigação. Tem que entender o porquê disso, né? Porque muitas coisas foram aventadas, uma questão criminosa, uma retaliação política, justamente para afetar talvez um dos nossos maiores patrimônios, que é o nosso litoral, do ponto de vista turístico, porque isso traz impacto para a economia. Só que isso é um impacto para o mundo, né? E é um impacto para o mundo, né? Para o planeta, essa é a questão. Essa é que você desestrutura. Não, e pior que os dois não têm dinheiro, nem Venezuela nem a Grécia, né? Não. Quer dizer, nem indenização a gente vai ter. Olha, o duro é quando quem te prejudica está pior que você, que aí você não tem nem PROCON que resolva. Quem quer comentar? Não, eu só queria fazer um comentário, assim, dizer o seguinte. Deu toda essa tragédia com vazamento de óleo de um navio. Agora, imaginem, se houver um vazamento, isso eu não sei quem pode me explicar. Lá no pré-sal, a 6 quilômetros de profundidade, já imaginou? Aí quem controla isso? Só se o óleo não subir, né? Porque são 6 quilômetros para baixo. Então, já imaginaram? Ou então alguém soltar uma bomba, né? Lá para baixo. Né? Porque no Pacífico aqui tem fendas de 6 quilômetros de profundidade, que uma fenda dessa, se atinge um plano Essas desse, experiências nucleares que eles fazem no fundo do mar. Sabe o que eu acho? Que no fundo nós estamos adoecendo o planeta. O homem está adoecendo o planeta. De fato. O que vem acontecendo no mundo inteiro é algo que você for olhar. Em Santa Catarina, a gente não via o que está acontecendo. Recentemente soltou uma placa, e vê, no Polo Norte, que isso, o tamanho da placa de gelo comparado a um município, e isso vai aumentar o nível do mar. Eu vejo também, além de estarmos adoecendo o planeta, um egoísmo muito grande, porque quem está fazendo tudo isso não sabe que não vai chegar a ele, mas não está pensando nos filhos, nos netos e tudo mais. Então, criticam um país como o Trump critica a Venezuela, mas é o primeiro a se recusar a fazer o controle de gases tóxicos que estão aquecendo o planeta e fazendo o degelo. Então, eu acho que a gente vive num momento de uma certa maldade com o planeta e com os semelhantes. E o planeta está reagindo. Eu queria parabenizar a população, né, que tem ajudado na limpeza e fazer um apelo, pedir para essas empresas locais
que têm EPIs, botas, luvas, enfim, que possam ceder para que essas pessoas possam continuar fazendo o trabalho que seria o correto ser feito pela prefeitura local, pelo governo, enfim, mas a gente sabe que não está tendo como fazer isso, então, para que essas pessoas também não prejudiquem a sua própria saúde. Então, assim, as empresas que puderem ajudar, né, doem material. Tem um turista que disse que teve contato com esse óleo, que estaria até num estado de saúde muito ruim. Para quem está nessas regiões, não tenha contato direto com esse material, pelo amor de Deus. É altamente tóxico. O trabalho voluntário é maravilhoso, mas não é em tudo que se aplica. Eu acho lindo querer ajudar, mas como diria o grande filósofo Seu Madruga, mais ajuda quem não atrapalha. Com cuidado, né? Com cuidado. Porque se você quer ser voluntário, leva um lanche, água, leva para quem está trabalhando e quem deve fazer isso. É muito perigoso mesmo. As pessoas têm que ter um cuidado. Isso de EPIs vocês tocaram num ponto importante. No Brasil, salvo raras e honrosas exceções, nós não temos defesa civil eficiente. Nós temos uma defesa civil nos vários municípios totalmente deficiente, sem esquema. E que começa a ser formada depois da catástrofe. Olha, nós vimos agora, acompanhei um incêndio no interior, agora próximo a São Paulo, o Corpo de Bombeiros não tinha equipamento nenhum, não tinha nada, faltava tudo. Ele falou, olha, por acaso vocês têm um tratorzinho para a gente tentar subir e fazer um acero? Meu Deus do céu. Vocês têm isso? Olha, a gente não tem. Olha que... Na minha região... Aqui próximo de São Paulo, imagine fora dos estados. Na minha região, que é no interior de São Paulo, que não tem caminhão de bombeiro, quando tem incêndio é o caminhão da usina. Mas você sabe que eu vi uma cena bonita. Você estava colocando que a gente tem que tomar cuidado por causa da contaminação. Mas quem não viu aquela cena daquela tartaruga saindo do mar, completamente cheia de óleo? Né? Eu acho bonito, lógico. Existe uma pena para o crime ambiental que seja grave, que seja extensa? Nossa, sim, a legislação ambiental ela é bem rigorosa. É rigorosa. Foi entendido já desde a Constituição de 1988 a importância do meio ambiente, da proteção ao meio ambiente, e a nossa legislação ambiental vem justamente nesse sentido, não só com medidas no âmbito criminal, mas também em outros âmbitos administrativos e tal, como proteção, como preservação, né, buscando essa proteção, essa preservação, e também a punição dos que... Mas a senhora que é criminalista, por exemplo, nesse caso, se for confirmado que o colega colocou, quem é que julga isso? A Corte de Haia? Então, precisamos ver aí onde que estava o navio, né? Se eram águas internacionais ou se ainda pertence ao litoral brasileiro. Se tiver em território brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro tem sim competência para julgar. E aí a gente vai processar e julgar. E nesse caso é o Supremo, a Suprema Corte, é o Supremo Tribunal Federal? Não, é a Justiça Federal Comum. Entendi. Então, quer dizer, isso parte para o local onde aconteceu, seria daquela região, a justiça daquela região. Então, como está em território nacional, mas não é um território estadual, não é a justiça estadual, seria a justiça federal, até por conta do interesse da União que a gente verifica nesse caso. E quando entraria a Corte de Haia? A Corte de Haia é o nosso Tribunal Penal Internacional. Isso. Ele julga crimes contra a humanidade. E esse não é um? Seria, mas não é exatamente esse tipo de crime. Ele julga, por exemplo, genocídio. Todo mundo sem pescar no Norte e Nordeste. Acabou? Não, sim, mas não é um crime direto contra a humanidade como o genocídio entendeu? Essas guerras malucas que tem por aí, que eles cometem genocídios absurdos, é que entra o tribunal. Falando nisso, a gente tem... A competência é muito específica. A gente tem gente morrendo no nosso país também, né? Que a gente sempre vê os vizinhos, mas existem situações graves no país que continuam acontecendo, como no caso desse índio. Vamos ver agora aqui no telão. Um indígena do grupo Guardiões da Selva morreu e outro ficou ferido numa emboscada de madeireiros, no Maranhão. Segundo a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, os guardiões Paulino e Laércio Guajajara tinham se afastado da aldeia para buscar água, quando foram cercados por pelo menos 5 homens armados. Segundo o governo, o madeireiro está desaparecido. Versões extraoficiais afirmam que ele morreu na emboscada. O ataque aconteceu na terra indígena Araribóia, a cerca de 500 quilômetros de São Luís.
O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que o homicídio será investigado. O Maranhão é palco frequente de confrontos por terras. Nos últimos anos, os indígenas Guajajara criaram o grupo Guardiões da Selva, com o objetivo de proteger seus territórios. No resto do país, a gente vê homicídios acontecendo, situações bem difíceis, complicadas, atrozes acontecendo. E parece que lá é a justiça que não funciona tão bem, ou a polícia. Seria o quê, doutora Adriana? Foi levantada uma questão que eu achei muito importante de ser colocada, da falta de estrutura das nossas, por exemplo, dos bombeiros, né, que foi colocado, mas da nossa polícia como um todo. Né? Tirando a Polícia Federal, que está muito bem equipada, mesmo para fins de investigação e tal, as nossas polícias estaduais, nós vemos delegacias sucateadas. Né? Eles não têm tinta na impressora para poder imprimir o boletim de ocorrência. Eu passei por isso. Eu passei por isso. Não tinha grampo. Não tinha grampeador para grampear o boletim. Não, material de peritagem. Na delegacia do Brooklyn, eu não estou falando na periferia. Aqui em São Paulo, imagina, hein? As pessoas não costumam frequentar a delegacia, mas nós que estamos lá no dia a dia, a gente vê. Doutora Adriana, e material de peritagem? Não tem. É um absurdo. Não tem cidades. Meu pai mesmo passou por uma situação que ficou marcado no vidro, a digital, ficaram marcadas as digitais do indivíduo que havia cometido o roubo, que foi armado, tudo. E aí ele foi à delegacia e falou, olha, a gente precisa aqui tirar as digitais. Aí eu... Seu pai foi à delegacia? O funcionário foi lá, passou a mão em cima assim, falou assim, não, mas ele falou, você está destruindo a prova. Ele falou, mas eu não tenho pozinho, esquece, e que foi, não adianta. O seu pai foi à delegacia, mas até sexta-feira, né? Porque sábado e domingo, em muitos lugares, não tem delegacia. Não, ano passado, eu fui para o Amazonas de carro a trabalho, viajei toda aquela região. Pode um negócio desse. Gente, nós temos cidades fantasmas, que não tem vaso sanitário, que tem buraco no chão, muito menos delegacia. A delegacia mais próxima é daqui 1h30 de viagem, não tem. Não, e olha, a doutora Adriana é uma advogada e que é criminalista também, o pai dela é uma pessoa pública. E vocês veem que isso aí é para todo mundo. Tem gente que fala assim, não, é só para pobre que não tem atendimento. Não, geral. No Brasil, a esculhambação é democrática. Não é atitude do policial. A questão ali é muito mais falta de estrutura. Ele quer fazer o serviço dele, mas não consegue. Nenhuma realidade compete, nenhuma ficção compete com a nossa realidade. O roteirista que escreveu o Brasil, ele foi muito democrático. Não, doutora Adriana sabe bem. 5% no máximo dos crimes são esclarecidos. É muito pouco 5%. isso. O poder de investigação da Polícia Civil. Então, aí você assiste aqueles filmes americanos, a gente assistiu CSI, exatamente. O doutor fez uma colocação interessante. De onde parte esse erro? Esse erro parte da União, que não coloca juízes suficientes para poderem estar analisando processos. Nós temos cerca de 5 mil municípios e um pouco mais. O dinheiro, segundo a Controladoria Geral da União, que sai de lá, não chega até o munícipe. Então, aí existe toda uma desestrutura. Essa centralização é boa. Aliás, essa reforma administrativa que está sendo apresentada agora, inclusive, a gente não pode tentar falar modificar isso. De polícia, de ambulância, que está tudo parado, porque não chega a verba. A gente critica o hospital público, mas você chega lá, na maioria das vezes, na frente do administrador, o EV, ele fala, o senhor tem toda a razão. Eu não recebo dinheiro, como é que eu vou pagar o esparadrapo se eu não recebo dinheiro? Porque eu sou a favor da municipalização dos serviços. Porque muito se discute sobre a revisão do Pacto Federativo, né? Para você dar mais autonomia financeira para os municípios que estão lá agora, sabendo da necessidade que eles têm. Hoje a gente tem uma concentração de receita tributária na União, que faz aquela partilha conforme interesses que a gente não sabe quais são, né? Não, e nós estamos num dos estados mais ricos, a gente imagina, né, doutor Rubens? A gente imagina quais são. Não, mas olha... Não, e nós estamos em São Paulo, um dos estados mais ricos da federação. Imagina como não está por aí. Meus amigos, eu preciso ir para o intervalo, infelizmente... Porque, ou felizmente, né, ir para o intervalo às vezes é bom também, mas o presidente do PROCON, o jurista Fernando Capês, já está chegando e a gente vai aqui fazer uma sabatina com ele. A gente já volta porque estamos passando o Brasil a Limpo nessa série de programas do Em Revista, que pelo menos 1 ou 2 vezes por mês a gente faz aqui com os nossos ilustres convidados. A gente já volta, Paulinho canta pra gente.
Uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola Deus por caridade, uma esmola pro ceguinho, pro menino em toda a esquina. Tem gente só pedindo uma esmola pro desempregado, uma esmolinha pro preto pobre doente, uma esmola pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. Eu tô cansado, meu bonde da esmola, é essa cota miserável da avareza. Se o país não for pra qualquer um, pode estar certo, não vai ser pra nenhum. O assunto hoje é dinheiro e mercado financeiro. E estaremos, logo após o Em Revista, exibindo uma comédia que fala exatamente sobre isso, Trocando as Bolas, com Ed Murphy e Jamie Lee Curtis, logo após o Em Revista no Cine Rede Brasil especial, Trocando as Bolas.